o CO2 e etc., aqueles ácidos que são produzidos durante o metabolismo. E aí, basicamente, essa é a função da circulação. Além de levar hormônios e outras substâncias, fármacos também, é uma função da circulação. Além disso, a gente tem algumas partes funcionais, né, da circulação, que no caso seriam as artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, que vão compor esse sistema. Então, o que a gente tem importante antes de falar das partes funcionais, uma coisa. Nós temos a circulação, e a circulação ela vai se dividir em duas partes, que é a circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, que é a circulação que assim vai começar no ventrículo esquerdo, né? A ejeção do sangue vai para a artéria aorta e da aorta vai se espalhar por todo o corpo, depois vai chegar nos capilares, vênulas, veias, e das veias vai voltar para o átrio direito. Então, essa é a grande circulação, né? Que tem como função levar nutrientes e tal, e etc. Aí a gente tem também a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, que é a circulação que parte do ventrículo direito pelas artérias pulmonares, depois chega no pulmão, tem a hematose, a troca gasosa, depois volta pelas veias pulmonares, as 2 veias pulmonares, ou 4 veias pulmonares, eu não lembro, que chega até o átrio esquerdo e vai levar o sangue oxigenado, então, para o corpo. E as partes funcionais, voltando às partes funcionais, a gente tem as artérias, falando um pouquinho de cada uma. As artérias, a gente tem que a função delas vai ser transportar esse sangue sob alta pressão, então a parede delas vai ser mais forte, vai ser mais espessa. A gente tem a camada elástica, a camada elástica, se eu não me engano, que vai ser maior, justamente para suportar essa alta pressão com que o sangue ele vai ser ejetado do ventrículo esquerdo, né? Então, basicamente, as artérias elas vão ter mais pressão, mais velocidade também, e a camada mais espessa. As arteríolas vão ser os ramos finais das artérias, né? Então, elas vão conduzir esse fluxo sanguíneo com um pouco menos de velocidade, com um pouco menos de pressão, e elas são mais finas, menores, porque aí elas vão chegar às periferias do nosso corpo. Depois, a gente tem os capilares, que vão ser responsáveis principalmente pela troca de nutrientes, que vai ficar principalmente nas periferias, né? São mais finos, troca de líquidos, nutrientes, eletrólitos, são finos e possuem muitos poros para propiciar essa troca. Aí depois a gente tem as vênulas, que vai ser quem coleta esse sangue dos capilares, que vão se juntar e formar as veias, que vão conduzir, então, esse sangue das vênulas para o coração. Além disso, de importante, eu vou falar mais na frente sobre algumas características específicas das veias, mas, além disso, as veias elas são importantes para armazenar sangue. Então, elas vão ser um reservatório importante de sangue no nosso corpo. As paredes delas vão ser mais finas e ela vai funcionar sobre baixa pressão. Além disso, eu coloquei aqui nesse gráfico rosa, nesse quadrinho rosa que vocês estão vendo aí, sobre a área de seção transversal. Isso é importante porque já caiu numa prova e é importante a gente se atentar a esses detalhes. O que acontece? O que é isso? Isso aqui é como se eu fosse juntar todas as artérias do meu corpo, todas as arteríolas, todos os capilares, e aí eu fosse, o que é a seção transversal? Eu pego a veia e corto pela metade, a seção transversal é isso, né? Secção transversal, sei lá como é que fala. Essa secção transversal é isso. E aí eu vou pegar todas as artérias do meu corpo e vou somar cada seção transversal de cada artéria. Se fosse fazer essa somatória, a aorta tem a menor área de seção transversal, que é 2,5. Também é uma só, né? Então, assim, pequena. Mas se eu for ver quem é que tem a maior área de secção transversa, no caso seria os capilares. Por quê? Porque a gente tem milhões e milhões e milhões de capilares. Então, como eles são muitos, por mais que a área deles é pequenininha, somando tudo, vai ficar muito. Então, a área de seção transversa deles é a maior. E a menor, no caso, seria das artérias. E as veias, elas ficam intermediárias, entendeu? Elas não são as maiores, porque, no caso, 80, 250 não são as maiores, mas também não são as menores, não são menores como as artérias.
Então, por que isso é importante? Porque a gente tem uma fórmula que é velocidade do fluxo é igual a fluxo sanguíneo sobre área de seção transversa. E aí, nessa fórmula, a gente tem que a área é inversamente proporcional à velocidade. Gente, inclusive, esse fechamento ele é um fechamento muito físico. E ele é muito importante porque aqui vocês vão entender tudo do P2F2, que é o que realmente importa, que é a pressão. Então, assim, eu tô caminhando com vocês para quando chegar P2F2, vocês correrem. Porque aí vocês, entendendo isso aqui, a base, vocês vão entender o resto perfeitamente e nunca mais vão esquecer. Então, é um pouco de física, um pouco de fórmulas matemáticas, mas assim, eu sei que vocês conseguem. Então, a velocidade é inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior a minha área, menor a velocidade. Então, quem tem a menor velocidade de todos? Obviamente, os capilares, porque os capilares têm a maior área de seção transversal. Então, lá nos capilares, a velocidade do fluxo é bem pequenininha. E quem vai ter a maior velocidade? Quem tem a menor área, que no caso seria a aorta. Então, a maior velocidade é da aorta, é das artérias. Isso é importante porque já caiu numa prova, tá? Já caiu numa prova. Quem errar essa questão na prova, na atividade que eu coloquei também, ó, fica de olho. Então, quem tem maior velocidade? As artérias. Menor velocidade, os capilares, porque tem área de seção transversal maior. Além disso, outra explicação de por que as veias vão armazenar mais sangue do que as artérias. Além delas terem essa complacência muito importante, além disso, a gente tem que as veias elas têm maior área e por isso elas armazenam mais sangue. Tá? Então, passando aqui, qualquer dúvida pode falar, tá? A gente tem os princípios básicos da circulação. Então, aqui, o fluxo sanguíneo ele vai ser controlado segundo as necessidades do tecido. Isso aí eu vou especificar melhor depois, tenho mais objetivos para falar sobre isso, mas então a gente tem essa autonomia dos tecidos periféricos para regular o fluxo sanguíneo que chega a eles. A gente vai falar sobre as metaarteríolas, os esfíncteres pré-capilares, que vão regular a quantidade de fluxo que chega. Então, é um princípio. Depois a gente tem o segundo princípio, que é o débito cardíaco, é a soma de todos os fluxos locais dos tecidos. Então, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é aquilo que o meu coração, depois que acontece a sístole, né, ventricular, é o que o meu coração ele ejeta para a circulação. E o meu débito cardíaco, o que o coração ejeta, é justamente o que o coração recebeu. Não tem como a gente dar aquilo que a gente não recebe. Então, o coração, ele recebe esse sangue, e aí é esse sangue recebido que ele vai ejetar. Então, o débito cardíaco, ele depende do retorno venoso e ele depende do sangue que chega ao coração. E aí, por isso que a gente fala que é a soma de todos os fluxos locais dos tecidos, porque, teoricamente falando, o fisiológico, né, de todo mundo é que o sangue que está saindo pelas veias, ele vai voltar, ele vai retornar ao coração. Então, todo o sangue retorna ao coração, teoricamente, né? Então, o débito cardíaco é essa soma de todos os fluxos. E, além disso, a regulação da PA, ela é geralmente independente do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco. Então, a gente vai ver, vocês vão ver, né, vocês já viram, aliás, que a regulação da PA ela é muito além do fluxo sanguíneo. Não é necessariamente o fluxo sanguíneo que vai regular a PA, porque a gente tem os rins, a gente tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tem alguns hormônios, né? O ADH também é importante. A gente tem várias outras coisas que vão regular a PA. O volume sanguíneo também o volume do plasma também vai regular a PA, mas o fluxo sanguíneo ele não regula a PA é independente disso. E aí a gente tem algumas relações, que no caso seria o fluxo sanguíneo, ele vai ser determinado por duas coisas, e isso é extremamente importante a gente entender aqui. Peraí, deixa eu só ver quem está querendo participar aqui. O fluxo sanguíneo ele é determinado pela diferença de pressão e pela resistência vascular. Então, a gente tem essas três fórmulas que, no caso, vocês decorando uma, vocês sabem todas, porque cada uma chega na outra.
Então, o fluxo sanguíneo é diferença de pressão sobre a resistência vascular. Então, o que acontece? A diferença de pressão. Eu só tenho fluxo sanguíneo quando eu tenho diferença de pressão. Se eu não tiver diferença de pressão, eu não vou ter fluxo. A gente estuda em física, na hidrostática, aqueles desenhos malucos do líquido saindo de um lugar para o outro, e aqui é a mesma coisa. O sangue e o líquido, o sangue é líquido, né? Ele circula da área de maior pressão para a área de menor pressão. Então, o sangue sempre vai para a área de menor pressão. Então, eu preciso ter uma diferença de pressão para que o meu sangue vá circular. Se a minha pressão for zero em todos os locais, eu morro. Na verdade, eu estou morta, justamente porque não tem diferença de pressão, então não tem sangue circulando, então a pessoa morre sem oxigênio, sem glicose, sem nada. Então, a gente precisa dessa diferença de pressão. E aí, agora vem uma dúvida muito forte que eu quero que todo mundo responda em voz alta, ou não precisa em voz alta, responda no chat, por favor. Qual é o local no meu corpo que tem a menor pressão? Qual é? Responda no chat, por favor. E qual é a pressão desse local? Quem souber, responde, tá? Quem não souber, eu vou responder daqui um tempo. Vou dar tempo para vocês responderem, tá bom? Mas aí depois eu volto nessa dúvida. Mas pensem aí muito forte. Qual é o local do meu corpo que tem a menor pressão? Menor pressão. E tem uma explicação muito legal por trás disso, ok? E a resistência vascular, ela também influencia o fluxo. Por quê? Quanto é inversamente proporcional, né? Então, quanto maior a minha resistência, menor é o meu fluxo. Porque assim, pensa, uma filinha indiana, todo mundo querendo passar. Se eu tenho um armário no meio do corredor muito grande e eu tô querendo uma multidão querendo passar por esse corredor e um armário enorme tampando a porta, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo. Então, assim, o povo vai tentar passar, mas não vai conseguir, porque tem alguém barrando, tem alguém ocluindo a passagem do povo. Então, quanto maior é a resistência vascular, menor vai ser o fluxo. E resistência vascular, eu considerei aqui, por exemplo, uma placa de ateroma, né, que está lá obstruindo o vaso, mas também a resistência vascular pode ser a vasoconstrição. Isso tudo também vai influenciar no fluxo sanguíneo. E aí eu coloquei essa figura ilustrativa para mostrar isso. E aí, aí aqui a gente tem que o fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por determinado ponto da circulação durante certo intervalo de tempo. Ah, tá. Antes de passar, voltando à dúvida inicial aí, que era do lugar que tem a menor pressão. Então, o lugar que tem a menor pressão, eu vi alguém colocando o capilar. Não é o capilar. O capilar é o local que tem a menor velocidade, que nem a gente tinha conversado. Quem tem menor pressão, obviamente, vai ser aquele local, não é a veia cava também. Quase. Vai ser o átrio direito. O átrio direito é o local no nosso corpo que tem a menor pressão. Por quê? Porque o átrio, nosso coração direito como um todo, ele vai funcionar como uma bomba de sucção. Então, ele vai como se fosse sugando o sangue, ele vai puxando o sangue para ele. Ele vai receber todo o sangue do nosso corpo. Então, ele vai sugar, é uma bomba de sucção, então a pressão lá tem que ser a mínima possível. Eu não posso ter em nenhuma outra parte. Na verdade, eu tenho, né? Eu tenho, mas assim, isso não é importante agora. Mas assim, eu não posso ter em nenhum outro lugar uma região com uma pressão menor, porque senão o sangue não vai para o lugar que deveria. O sangue tem que ir da área de maior pressão para a área de menor. A área de menor é o átrio. Então, é para lá que o sangue tem que ir. Então, o átrio ele tem que ter uma pressão basicamente por volta de 0. Quando o átrio ele aumenta muito essa pressão dele, como, por exemplo, algumas insuficiências cardíacas podem gerar, isso aí vai acontecer edema nos pacientes e vai gerar uma série de quadros muito agravantes, porque aí, como a pressão no átrio está maior, a pressão nos outros locais do corpo tem que aumentar também para vencer a pressão do átrio para chegar o sangue no coração, para ser bombeado e etc. Tá? Qualquer dúvida, gente, perguntem, tá bom? Se eu não me fiz clara, podem perguntar.
Em relação ao fluxo, já falei o que é a quantidade de sangue que passa por determinado ponto. E aí a gente tem alguns tipos de fluxo. O fluxo fisiológico, ele é chamado de fluxo laminar, ou seja, ele é organizadinho, é um atrás do outro, entendeu? As hemáciazinhas, uma atrás da outra, sem bater em ninguém, sem fazer nada em ninguém. Por isso que o sangue, ele teoricamente falando, ele não tem som, né? O sangue, ele não tem som, você não consegue escutar, porque ele é silencioso, ele é organizado. Só que aí tem o sangue turbulento, tem o fluxo sanguíneo turbulento, que é quando tem alguma obstrução, e aí as hemácias elas começam a se bater durante o caminho, e aí vai fazendo uma turbulência e vai gerando um som, que é o som que a gente escuta quando vai aferir a PA de um paciente. Porque a gente, né, a gente está com um esfigma lá, aí a gente aperta a veia do paciente, e aí, ou a artéria, não sei, enfim, acho que é a artéria braquial. A gente aperta, e aí a gente vai ocluir e vai gerar uma turbulência, que é os sons de Korotchkov, que a gente vai escutar aferindo a PA do paciente, né? Então, a gente faz um fluxo turbulento de propósito para escutar a PA dele. E aí, a gente também tem um perfil parabólico da velocidade do fluxo, que é quando o líquido do centro ele se move mais rápido, enquanto o líquido que está nas extremidades, ou seja, nas bordas do vaso, ele vai indo, caminhando mais devagar. Aí, aqui, vamos passar aí. A pressão. Então, pressão. O que é uma pressão? A pressão é a força do sangue exercida pelo sangue contra a área da parede vascular medida em milímetros de Hg. Então, pressão aqui, pra gente, é a mesma coisa que pressão do ensino médio. Pressão é força sobre área. Então, é isso. Não tem mais o que falar. Pressão sanguínea é isso. É essa força que o sangue vai exercendo. E a resistência? A resistência é o impedimento ao fluxo sanguíneo pelo vaso, seja causado pelo que for, seja causado por uma vasoconstrição, coisas obstruindo, né, como, por exemplo, parasitas, como, por exemplo, placas de gordura, tudo que for pode, obstruindo a parede do vaso, pode causar o impedimento do fluxo sanguíneo, então vai ser uma resistência ao fluxo. Aí a gente tem essa lei, né, de Poiseuille, sei lá como é que fala, não sou francesa, não sei falar, mas eu vou chamar de Poiseuille. Enfim, essa lei ela é muito importante, eu já vi ela caindo em provas, mas basicamente, simplificando toda a relevância dessa lei, a gente não tem que saber muita coisa dela. A gente tem que saber que, basicamente, eu acho bom decorar. Na minha época eu decorei essa lei, não caiu, mas eu decorei. O que é o fluxo sanguíneo? O fluxo sanguíneo ele é determinado por π, né? Tem o π aí. Depois a gente tem a diferença de pressão vezes o raio do vaso elevado à quarta, sobre 8 vezes a viscosidade do sangue, vezes o comprimento do vaso. Que a gente basicamente nunca vai saber esse comprimento do vaso. Sempre vão dar pra gente o comprimento do vaso. E aí, basicamente, eu tenho uma observação sobre duas coisas importantes aí, que no caso é o raio do vaso. Então, o raio do vaso, ele está extremamente ligado ao fluxo sanguíneo. Ele é elevado à quarta. Então, assim, o tamanho do vaso, ele influencia mais do que tudo no fluxo. Ou seja, se eu tenho uma vasodilatação, eu aumento o tamanho do meu diâmetro, eu aumento o tamanho do meu raio, então eu vou aumentar o meu fluxo. Então, toda vez que tiver vasodilatação, a gente aumenta o fluxo sanguíneo. Toda vez que tem uma vasoconstrição, a gente diminui o vaso sanguíneo, ou diminui o vaso sanguíneo, obviamente, mas diminui o fluxo sanguíneo também, ok? E essa é o que a imagem eu coloquei aí para a imagem para vocês entenderem. É basicamente isso. E sobre a viscosidade do sangue também é importante falar, porque existem fatores que alteram a viscosidade do sangue. E aí a viscosidade do sangue ela é inversamente proporcional ao fluxo. Então, quanto mais viscoso é o meu sangue, menos fluxo sanguíneo vai ter. Então, o que pode alterar essa viscosidade do sangue? O aumento na produção das hemácias, a gente pode ter uma policitemia, aumento no número das hemácias, pode aumentar a viscosidade do sangue. Algumas proteínas sendo produzidas de forma muito excessiva, né, albumina, por exemplo, enfim, pode também
causar uma viscosidade, um aumento na viscosidade do sangue, a desidratação, né, porque o meu sangue ele vai ficar com pouca água, então o aumento, vai ter um aumento na concentração de hemácias, né, vai aumentar o meu hematócrito, então vai aumentar a viscosidade do sangue. Além disso, vocês que estudaram agora diabetes, sabem que a glicose também vai causar um aumento da viscosidade do sangue, a hiperglicemia causa um aumento da viscosidade do sangue, também gordura também causa um aumento da viscosidade do sangue, também pode diminuir, então, o fluxo sanguíneo nesses pacientes, ok? Próximo. Então, agora a gente vai falar basicamente sobre algumas características das veias, que no caso, peraí, que no caso seria a capacidade, a distensibilidade vascular. O que é a distensibilidade vascular? É a capacidade do vaso aumentar o diâmetro em resposta ao aumento da pressão dentro do vaso. Todos os vasos sanguíneos, eles são distensíveis, todos. Mas quem é mais distensível, no caso, seria as veias. As veias, elas são mais distensíveis do que as artérias, mas todos são. Então, a gente até vai ver que toda vez que eu tenho um aumento da minha pressão, o meu vaso ele vai tender a dilatar para suportar esse aumento da pressão, né? E a elasticidade das paredes dos vasos também favorece essa distensibilidade. E aí, é basicamente isso. A gente tem também a complacência, né, que é a capacidade da veia de armazenar sangue, que é extremamente importante. Como, por exemplo, a gente vai fazer uma transfusão sanguínea, onde é que a gente vai transfundir esse sangue? Numa veia, onde a gente não vai colocar sangue a mais uma artéria, a gente vai colocar numa veia. Por quê? Porque essa veia ela tem a capacidade maior de armazenar sangue. Então, ela vai guardar bem o nosso sangue sem causar outras consequências, né? Uma taquicardia, alguma coisa assim. A veia não, porque ela tem essa complacência, essa capacidade maior. E aí a gente tem alguns efeitos, né, da estimulação simpática no volume e na pressão. O que acontece? Gente, o aumento do tônus muscular. Então, o aumento, uma descarga simpática. O que vai acontecer numa descarga simpática? A gente vai liberar noradrenalina e epinefrina, que a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, que essa norepinefrina ela vai se ligar aos receptores alfa-1, se eu não me engano, nos vasos sanguíneos, alfa-1 nos vasos sanguíneos, e aí vai lá se ligar à proteína GQ, e aí vai estimular a contração através do cálcio. Então, aí eu vou ter uma vasoconstrição das artérias, uma vasoconstrição das veias e das artérias, e aí essa vasoconstrição das veias vai fazer o quê? O que acontece? A minha veia, ela não é um reservatório de sangue? Sim, é como se fosse minha garrafa, tá vendo? Reservatório de sangue. Aí eu venho aqui e aperto minha garrafa. O que eu vou fazer? Não deu pra ver muito bem, mas se eu vou ficar apertando minha garrafa, eu vou subindo meu líquido até chegar no coração. Então, o sangue vai subindo, vai chegar no coração. Então, uma descarga simpática vai gerar o aumento do retorno venoso, que, pelo mecanismo e pela lei de Franken-Starling, diz que tudo que aumenta o retorno venoso aumenta a pré-carga e aumenta a força de contração do coração, justamente pelo estiramento das fibras musculares. Eu vou estirar para contrair mais forte. E aí, pelo mecanismo de Franken-Starling, tudo que aumenta a quantidade de sangue que chega no coração, meu coração vai bater, bombear, vai aumentar também a frequência cardíaca do meu coração, porque está chegando mais sangue. Então, descarga simpática, o que vai acontecer? Vai acontecer vasoconstrição de veias e taquicardia, porque chega mais sangue no coração, e mais sangue no coração precisa ser bombeado mais vezes, então vai gerar uma taquicardia também, tá? E aí a gente tem a pulsação da PA. Então, o que acontece? A pressão arterial, ela é
pulsátil. Então, cada vez que o meu coração ele contrai, né, a sístole, ele vai levando o sangue, o fluxo sanguíneo vai em impulsos pelas artérias. Então, mesmo que eu estou em diástole, ainda assim nas minhas artérias está circulando sangue, porque esse pulso ele é intermitente, ok? E aí a gente tem que a pressão sistólica máxima, teoricamente falando, seria 120 milímetros de Hg, que é o fisiológico. E a pressão diastólica é 80 milímetros de Hg. E aí a gente tem a diferença entre elas, que é a pressão de pulso. A pressão de pulso é eu pegar a pressão arterial sistólica, diminuir pela pressão diastólica e eu vou achar a pressão de pulso. Então, 120 menos 80, 40. Isso aqui é para todo mundo? Não. Isso aqui depende da pressão de cada pessoa. Então, assim, tem gente que tem pressão de 100 por 60. Então, essa é a pressão dela. Então, eu vou pegar 100 menos 60, vou dar 40 também. Mas tem gente hipertenso que tem pressão de 130 por 70, 140 por 100. Então, assim, depende da pessoa. Cada caso, ele vai dar o valor para vocês fazerem essa subtração e achar a pressão de pulso, ok? Além disso, a gente tem também traçados anormais da pressão de pulso, que foi essa figura que eu coloquei aí. Então, aqui, à esquerda de vocês tem a pressão normal. Como que é a pressão numa artéria, a pressão normal? E aí vem as diferentes. Então, numa estenose aórtica, o que é a estenose? É justamente o estreitamento da válvula aórtica. Então, eu vou diminuir o diâmetro valvar. Nisso, a pressão do pulso ela vai diminuir em virtude da redução do fluxo sanguíneo. Porque como a válvula ela não está menor, a válvula está menor, então vai passar menos fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo vai diminuir e a pressão de pulso vai diminuir também, porque eu tenho menos sangue sendo ejetado. Por isso que a pressão ela é menor do que a pressão normal. A gente tem a persistência do canal arterial, né? Que é aquele canal arterial? É aquela conexão fetal que fica entre a artéria aorta e a artéria pulmonar, que geralmente é um canal que se fecha. Mas tem pessoas que ele não fecha. E aí, nessas pessoas que não fecha, o sangue ele vai bombear e metade do sangue, ao invés de ir só para a aorta, metade do sangue volta para a artéria pulmonar pelo canal. Então, a pressão diastólica vai cair muito, muito abaixo. Então, por isso que no gráfico aí, a pressão ela está muito abaixo do normal. Ela vai, sobe, na hora que cai, ela cai muito. Justamente mostra a pressão diastólica que caiu porque o sangue, ao invés de ir para a aorta, foi também para a artéria pulmonar. Isso é uma condição que é um problema, a gente tem que tratar esse paciente através de uma cirurgia, tá bom? Não é bom que isso permaneça assim. Além disso, a gente tem a insuficiência aórtica, que é quando a válvula não se fecha completamente, então ela permite o refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo. Então, isso gera a queda da pressão aórtica entre os batimentos cardíacos. Então, a pressão também cai muito por causa desse refluxo de sangue que volta da aorta para o ventrículo. Sobre isso, ninguém tem nenhuma dúvida? E aí vamos para as veias. Então, aqui, as veias. As veias são vias de passagem do fluxo de sangue para o coração, né? E aqui tá a resposta da pergunta que eu fiz para vocês, que é a pressão arterial direita é de 0 milímetros de Hg, e é importante que ela seja assim para que o sangue todo do corpo volte para o átrio direito. E o aumento da pressão no átrio direito, ele pode causar o acúmulo do sangue nas grandes veias, que vai aumentar a pressão hidrostática, causando a saída do líquido do sangue para o terceiro espaço, causando o edema, que é o inchaço nas pernas do paciente, né? Então, tudo, como por exemplo, uma insuficiência cardíaca, tudo que aumenta a pressão arterial
vai gerar, como consequência, um edema, principalmente um edema de membros inferiores, porque diminui o retorno venoso, esse aumento na pressão arterial diminui o retorno venoso, deixa mais sangue nas veias que vai para o terceiro espaço posteriormente. Então, é importante a gente também tratar esse quadro no paciente também. Além disso, a gente tem algumas questões em relação também, por exemplo, à pressão intraabdominal. A pressão intraabdominal, ela geralmente varia, mas é geralmente de 20 a 25 milímetros de Hg, e ela tem que ser menor, obrigatoriamente menor do que a pressão no membro inferior. Porque é aquilo que eu falei, o sangue ele vai da área de menor pressão para a área de maior pressão. Então, sempre que a pressão intraabdominal sobe, a pressão dos membros inferiores tende a subir também, porque senão o sangue ficaria acumulado nos membros inferiores. Em que casos a gente tem um aumento na pressão intraabdominal? Assim, a gente tem questão de obesidade, quando a gordura ela é centrípeta. A gente tem questão de gravidez e questão de ascite, né? Que é aquele acúmulo de líquidos causado por parasitas, neoplasias também podem causar ascite. E essa ascite, ela vai aumentar a pressão intraabdominal, além do normal. E aí, por causa desse aumento na pressão intraabdominal, fica difícil do meu sangue voltar. Então, é muito comum que o paciente, principalmente a paciente grávida, ela tenha edema nos membros inferiores. Por quê? Justamente por isso. Como a pressão na barriga está muito grande, a pressão dos membros inferiores, às vezes, não consegue superar a pressão da barriga. Então, o sangue do pé, ele não consegue passar pelo sangue da barriga, então ele fica acumulado nas veias dos membros inferiores, gerando aumento na pressão hidrostática e gerando edema também. Além disso, a gente tem, em relação à pressão gravitacional sobre a pressão venosa. Então, a gente tem que, por exemplo, o paciente que fica muito tempo em pé, ele também tende a ter varizes, também tende a ter edema, justamente porque em pé, sem movimentar, sem a força muscular, né, a gente sabe a importância da batata, que é o segundo coração nosso, que é justamente a contração muscular, ela vai ajudar a levar o sangue para o coração. Então, um paciente que fica muito tempo em pé sem se mexer, ele vai gerar também um aumento da pressão dos membros inferiores para tentar vencer a força gravitacional e levar esse sangue mais fácil para o coração também. Tem essa questão, tá? Além disso, tem alguns OBS que eu tenho que fazer, como, por exemplo, as veias no crânio, elas, que nem tá aí, no seio sagital, elas são, a pressão no seio sagital é de menos 10 milímetros de Hg. E isso é interessante porque, como ela está no crânio, ela está protegida de ser colabada pela pressão externa. Então, e é uma pressão menor que a pressão do átrio. Mas, então, como é que você me explica que mesmo a pressão no seio sagital sendo menor do que a pressão no átrio, como é que o sangue volta? O sangue volta, primeiro, por duas razões. Primeiro, pela gravidade. Graças a Deus, a gente tem uma gravidade que puxa o sangue para o coração. E, além disso, no seio sagital, no cérebro, a gente tem uma particularidade que é as veias cerebrais, elas não têm válvulas, elas não têm válvulas. Então, o sangue, ele não tem para onde correr, ele simplesmente desce. Então, aí, por isso que a pressão lá no seio sagital, ela pode ser menor do que no átrio, mas, mesmo assim, o sangue vai para o átrio, tá bom? Até porque, se não fosse, a gente já tinha morrido até hoje, mas, então, tá tudo bem por causa da pressão, por causa da gravidade. E é interessante falar também que, como a pressão lá é menor, se eu tenho uma perfuração cranial, enfim, se eu tenho uma perfuração dessas veias, a chance que eu tenho muito grande de causar uma embolia, porque
como a pressão ela é menor, ela vai sugar o ar para dentro, às vezes vão sugar o ar para dentro, vai formar bolinhas de ar, que vai causar um entupimento, pode causar uma embolia, um AVC e etc., por causa dessa perfuração mesmo. Então, é extremamente grave essa perfuração no cérebro por causa disso, pode matar, tá? Deixa eu passar, vamos à frente. Aqui, sobre as válvulas venosas e a bomba venosa. Então, se as veias elas não tivessem válvulas, a pressão nas pernas seria de 90 milímetros de Hg, que é o que eu falei, que é quando a gente fica muito tempo em pé sem se mexer. Fica nessa pressão, uma pressão muito alta. Mas, devido à presença delas, das válvulas e da contração muscular, a pressão naquele paciente que pratica a atividade física, um exemplo, a pressão ela pode ficar até 20 milímetros de Hg. Então, pode ficar muito, muito baixa, justamente por causa da contração muscular, que vai levando o sangue para o coração, etc. E aí, a gente tem que, em pessoas que ficam, novamente, repito, muito tempo em pé, ou mulheres, pessoas que utilizam salto alto durante muito tempo, eles podem ter veias varicosas, podem gerar varizes, justamente porque o acúmulo de sangue nessas veias pode causar o aumento, a distensão das veias, e essa distensão, quem distende é as veias, as válvulas não distendem. Então, a veia distendeu, é a mesma coisa que o coração. A veia distendeu, mas as válvulas continuam do mesmo tamanho. E aí, então, o que acontece? Começa a ter um buraquinho, ó, entre elas, por onde reflui sangue. E aí, esse sangue volta, então, e aí ele vai estar em alta quantidade, pode ir para outras veias que não estão acostumadas com esse fluxo sanguíneo muito grande, e aí essas veias podem se dilatar, que vai gerar as varizes, as veias varicosas, tá? Que geralmente é relacionada a essa falta de exercício muscular e esse uso excessivo de salto alto. Além disso, a gente tem os reservatórios sanguíneos, como, por exemplo, o baço, o fígado, veias abdominais, plexo venoso sobre pele. Então, assim, toda vez que a gente tem um estado de emergência, uma hemorragia muito forte, alguma coisa assim, nós temos no nosso corpo locais de onde a gente pode tirar sangue, de onde a gente pode tirar hemácias, etc. O lugar principal é o baço, mas o fígado também tem, e as veias de maneira gerais, mas as veias abdominais, elas armazenam mais sangue, então elas são um reservatório mais eficaz de sangue, onde a gente pode procurar quando a gente precisar. Tá. Aqui, agora, falando sobre a microcirculação. Então, aqui, a microcirculação, ela tem basicamente a mesma função da circulação grande, que é o transporte de nutrientes para tecidos e remoção de produtos da excreção celular. A gente tem algumas estruturas, né, diferentes aqui na microcirculação, que não foi citado anteriormente, que no caso seria as arteríolas, as meta-arteríolas e os esfíncteres pré-capilares. O resto a gente já falou, mas vamos falar de novo. Então, as arteríolas, elas são ramificações das artérias maiores, e elas vão diminuindo, né? E aí elas vão ficando bem pequenininhas. Elas são musculosas e podem alterar muitas vezes o seu diâmetro. E aí elas vão se ramificando além disso, e a extremidade da arteríola é chamada de meta-arteríola. Meta-arteríola a gente tem a arteríola, meta-arteríola e depois o capilar, que é onde acontece a troca. Então, é nesse meio entre meta-arteríola e capilar que a gente vai ter a troca de nutrientes do sistema, né, circulatório com os tecidos. E aí essas meta-arteríolas, elas vão ser diferentes porque elas vão ser, como fala, enoveladas por fibras musculares, elas
vão ser circundadas de forma intermitente por fibras musculares. Elas não são completamente envoltas por fibras musculares, elas têm um espacinho de fibras musculares, e nelas vai ter a junção entre a metaarteríola e o capilar. E aí, cada vez que sai um capilar da metaarteríola, a gente tem o esfíncter pré-capilar, que é também um músculo liso, que vai fazer o controle do fluxo sanguíneo. E é através dessa junção de metaarteríola com esfíncter pré-capilar que o nosso tecido periférico, que os nossos tecidos locais, eles vão controlar a quantidade de fluxo sanguíneo. A gente vai ver mais para frente que existem algumas substâncias vasodilatadoras ou vasoconstritoras que vão ser liberadas pelos tecidos, que vai gerar ou a contração do esfíncter ou a dilatação do esfíncter propiciando o fluxo, tá? E aí, além disso, a gente tem algumas estruturas da parede capilar, né, que é um pouco diferente. A parede capilar, ela tem uma espessura muito mínima, de 0,5 micrômetros, enfim, e o diâmetro dela é muito, muito pequeno. Além disso, a gente tem nos capilares, a gente tem alguns poros. Deixa eu ver quanto tempo falta para a chamada acabar. 10 minutos. Enfim, eu vou fazer mais uma daqui. Quando tiver faltando uns 5 minutos, eu faço mais uma para a gente continuar, tá bom? Porque tá quase acabando. A gente tem a estrutura do capilar. A gente tem alguns poros, algumas fendas nesses capilares que vão propiciar a troca desses nutrientes de oxigênios, tá? E existem alguns poros especiais nos capilares. A gente tem no cérebro capilares com junções oclusivas que vão dificultar a passagem de nutrientes muito grandes, né? Como, por exemplo, o lipídio, que a gente chama, né, na verdade, de barreira hematoencefálica, que vai, de forma geral, proteger o nosso sistema nervoso central da entrada de agressores, de micro-organismos, porque é uma barreira muito oclusiva e não tem muitos poros, não tem muitas fendas, justamente para proteger, tá? A gente tem o fígado com algumas fendas também, os capilares sinusoides do fígado, e a gente também tem os capilares renais, né, que são os capilares onde tem a filtração glomerular, que é mais importante e tal. De interessante no fígado, a gente tem, principalmente, que os capilares sinusoides, eles têm uma abertura maior, e eles podem propiciar a saída de proteínas através deles, coisa que geralmente os outros capilares não. Nem no rim a gente libera proteína, nem os outros capilares, nenhum a gente libera proteína. Só o fígado, justamente porque o fígado produz algumas proteínas, então é necessário que ele jogue fora. Então ele vai jogar fora, jogar fora assim, ele vai deixar escapar através desses capilares sinusoidais, enfim. Então é isso. A gente tem essas fendas que vai propiciar essa passagem mesmo dos nutrientes. Além disso, a gente tem uma vasomotilidade, né? Que é isso? Quando diminui a concentração do oxigênio, isso vai determinar a abertura e contração das metaarteríolas para que possa, então, passar o oxigênio. Então, a gente vai ver futuramente, né, mais na frente assim, algumas substâncias que vão controlar as metaarteríolas e os esfíncteres pré-capilares que vão aumentar o fluxo sanguíneo. Então, o oxigênio, por exemplo, ele vai ser quando diminui a concentração de oxigênio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar o fluxo sanguíneo. Então, ele vai gerar a dilatação para poder chegar a mais sangue lá no capilar, né? Então, assim, o oxigênio, por exemplo, ele vai ter essa função. E a vasomotilidade é justamente isso. É a mudança que os meus vasos vão ter dependendo das substâncias que ele vai precisar, dependendo dos metabólitos que vai precisar, tá? E aí, além disso, a gente tem trocas entre o sangue e o líquido intersticial. Deixa eu ver quantos minutos está faltando aqui. Tá. Só terminar esse slide eu acho que dá para terminar. Em
relação às trocas entre o sangue e o líquido intersticial. Então, como que vai acontecer? Vai acontecer através de difusão através da membrana do capilar. Não vou permitir, não. A difusão entre a membrana do capilar, então a gente vai ter principalmente substâncias lipossolúveis, elas vão se difundir pelas membranas mesmo. E além disso, a gente tem substâncias hidrossolúveis, né, como água, sódio e glicose, que vão passar pelas fendas que tem nos capilares. E além disso, a gente tem também em relação à velocidade, né, das trocas entre o sangue e o líquido intersticial em relação à concentração. Então, tudo aquilo que está em alta concentração, por exemplo, o meu sangue que vem das meta-arteríolas, ele está rico em oxigênio. O oxigênio está em alta concentração, a tendência dele é vazar. Então, ele vai vazar pelos capilares e vai para o líquido intersticial, porque ele está em alta concentração. No sangue, em baixa concentração, no líquido intersticial. Então, isso vai fazer essa diferença de gradient de concentração, também vai propiciar a saída dessas substâncias. Substâncias pequenas também, tamanhos moleculares também interferem nessas trocas entre o sangue e o líquido intersticial, porque oxigênio, CO2, coisas pequenininhas, elas passam por difusão mesmo, tá? Então, tem isso. E, além disso, a composição do líquido intersticial aqui, a gente tem alguns feixes de fibras colágenas, alguns filamentos de proteoglicanos e etc., que vão compor esse líquido intersticial, mas, de maneira geral, ele é pobre em proteínas, ok? Então, a pressão colodosmótica dele é baixa. E é isso, basicamente isso. E aí, eu vou encerrar essa chamada aqui, vou fazer um novo link, tá bom, gente? Podem sair e aí eu espero vocês no próximo link que eu vou fazer, tá bom? Vamos. Qualquer dúvida podem fazer, tá? Todo mundo calado, hein? Tá todo mundo entendendo tudo, né? Que bom, que ótimo. Ai. Ótimo. Bom. Tá, eu vou esperar. Tem gente tentando entrar e eu tô tentando aceitar e aqui esse Meet não funciona. Ah, meu Deus, vamos logo.
Bom, então vamos tentar de novo começar, tá? Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Então, continuando, a gente tem as forças de Stalin. Gente, as forças de Stalin, elas são extremamente importantes para tudo. Tá compartilhando aí? Ótimo. Vai avisando aí, Pedro. Bom, o que acontece? As forças de Stalin, elas são importantes porque tanto para esse fechamento quanto para o próximo, então é bem importante você saber. A gente tem 4 pressões importantes e que são chamadas as forças de Stalin. A pressão capilar, também chamada de pressão hidrostática, a pressão colodosmótica do plasma, a pressão do líquido intersticial e a pressão colodosmótica do líquido intersticial. Toda vez que vocês ouvirem o nome colodosmótica, oncótica, colodosmótica, oncótica e osmótica, são esses 3 nominhos especiais, é a pressão que as proteínas exercem. Tá? Então, são as pressões da proteína. Esse nome colodosmótica é um nome muito chique, né? Muito bonito, então eu gosto dele. Mas aí, o que acontece? As proteínas, elas têm esse papel de puxar a água de volta. Elas ficam, vem cá água, vem cá água. Então, elas puxam, elas sugam a água para elas, justamente pela questão da osmose, blá, blá, blá. Enfim. Então, a pressão capilar, ela é a pressão que empurra, hidrostática, ela empurra o líquido, os nutrientes do sangue para o líquido intersticial, ok? Então, essa pressão capilar, ela geralmente é elevada. Por quê? Porque a pressão no início do capilar, a pressão hidrostática capilar, ela é bem grande, porque tem muito sangue circulando e vindo para cá. Então, a pressão é grande, né? A pressão, ela é exercida pelo sangue. Então, ela é bem alta. E aí, aliada a essa pressão de ejeção, digamos, vou chamar de ejeção, né, que é a pressão capilar, além disso, a gente tem a pressão colodosmótica do líquido intersticial, que tem um pouquinho de proteína ali, que vai puxar para ela, ou seja, para o líquido intersticial, mais água, mais líquido, mais nutrientes. Tá? Então, essas duas pressões juntas, elas têm que ser positivas, têm que ser maiores do que as outras duas pressões juntas para que haja filtração. Tá? Que também é chamado de filtração. Então, para que haja essa saída de líquido do sangue para o líquido intersticial e depois para o tecido, que é o nosso objetivo. Okay? Além disso, a gente tem a pressão, as forças contrárias, que são, no caso, a pressão do líquido intersticial, que empurra para o sangue, e a pressão colodosmótica do plasma, que chupa, que suga para ela o líquido que está no interstício, ok? Então, a gente tem essas duas pressões juntas, aliadas, que tentam impedir a filtração e, ao mesmo tempo, lá no futuro, elas vão puxar de volta o líquido que saiu no começo. Então, a gente tem que imaginar assim, o começo de um capilar. De um lado, a gente tem a parte da pressão capilar, que expulsa o líquido para o tecido, e da outra parte, a gente tem a pressão do líquido intersticial que empurra para fazer sair do interstício para de volta à corrente sanguínea, né? Porque a gente não pode ter muito líquido, acúmulo de líquido no interstício, porque vai gerar edema, né? Então, assim, esse líquido que saiu, ele precisa voltar para a circulação. Se ele não volta pelos capilares, ele vai voltar pelo sistema linfático, que age como lixeiro, recolhendo tudo que resta, tudo que não entrou nos capilares, entra nos vasos linfáticos, ok? Então, as forças de Stein é basicamente isso. E aí, para que haja filtração, eu tenho que ter a somatória das duas positiva. Depois, para que haja uma reabsorção, eu preciso que a pressão do líquido intersticial e a pressão colodosmótica do plasma seja maior do que a outra. E isso é interessante, porque a pressão depois da filtração é uma pressão menor, né? A pressão hidrostática ela é menor, a pressão hidrostática do capilar é menor, a pressão colodosmótica do plasma não é tão grande, então tudo isso vai favorecer com que o sangue que saiu, ele retorne de novo à circulação,
ok? É basicamente isso. E aí, esse é o plano A. Mas se tudo der errado, a gente tem o plano B, que é a linfa, que é a circulação linfática, que é, digamos, não é só o plano B, ela é muito mais que isso, mas ela é importante, etc e tal, mas ela, digamos assim, funciona como lixeiro. O que não entrou no capilar vai entrar agora por ela, tá? Ela não tem muitos critérios de seletividade nem nada. Tudo que restou entra pelo sistema linfático, né? Então, aí a gente tem o sistema linfático, que ele vai, né, funcionar, como já falei, ele vai recolher tudo. Então, ele recolhe micro-organismos, também vocês acabaram de ver em metabolismo, que aquelas moléculas muito grandes que não entram pelos capilares, né, aquelas gorduras, aquele colesterol, aquele LDL, HDL, que é alguma coisa DL lá, enfim, aquilo lá, VLDL, o VLDL também entra pelos vasos linfáticos, eles não conseguem passar pelos capilares, né? Então, ela é uma ajudinha que tem um auxiliar do sistema circulatório principal, ok? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem que os vasos linfáticos da parte inferior, mais o lado esquerdo da cabeça e o braço, vai drenar para o ducto torácico, que é o principal ducto linfático. O ducto torácico e o linfático, ambos drenam para a veia cava. Então, assim, quem ficou para a circulação linfática é como se ela tivesse tomado um caminho diferente para chegar no mesmo lugar, porque o ducto linfático e o torácico, eles drenam para a veia cava. Então, se não entrou no capilar, entrou pelo linfático, no final vai chegar na veia cava, que vai chegar no coração de qualquer forma. Então, a gente tem isso, que o principal é o ducto torácico, que vai pegar toda a parte inferior do corpo, lado esquerdo da cabeça e tórax. Já o ducto linfático direito, ele vai pegar a parte direita da cabeça e o tórax direito. E o braço direito também vai para o ducto linfático direito, tá? E aí, os capilares linfáticos, eles são praticamente parecidos com os nossos, só que eles também têm poros. Os diferenciais dos capilares linfáticos é que eles têm válvulas que vão fornecer uma bomba linfática também, porque os vasos linfáticos, o sistema linfático, ele não tem um coração igual nós temos no sistema circulatório. Então, quem é que vai empurrar a linfa? É justamente essas válvulas e também a contração dos músculos também vai ajudar a circulação linfática. E aí, o que vai formar? Qual que é a formação da linfa? A linfa, gente, é o resto de tudo aquilo que saiu do capilar e não voltou. Tudo que ficou no interstício é o que vai formar a linfa, tá? Então, o lixo, digamos assim, é o que não voltou, vai formar e vai compor a linfa, tá? E a linfa, ela tem várias composições, ela tem até micro-organismos, bactérias muito grandes que não conseguiram passar pelos capilares, vai ficar lá, vai entrar pela linfa e tudo mais. Ok? Então, a gente produz um pouco por volta de 2 a 3 litros de linfa por dia, que vai circulando, né, de hora em hora, pelo nosso corpo, tá bom? E aí, a bomba linfática, igual eu falei, ela funciona quando o vaso linfático é estirado pelo líquido. Então, quando o líquido entra pelos poros, o vaso linfático ele é estirado, o músculo liso na parte interior, né, do vaso, ele vai contrair automaticamente e isso vai empurrando a linfa por todo o nosso corpo, tá? Então, isso funciona como uma bomba. E é basicamente isso. A circulação linfática, além dessa função que eu falei de recolher tudo, ela também tem os linfonodos no meio dela, que vai fazer a purificação, né, quando entra alguma bactéria e tal. Então, tem uma função também imunológica, digamos assim, tá? Próximo.
o controle local e o moral da circulação. A gente já está acabando, tá? As necessidades dos tecidos de fluxo sanguíneo. Então, o que acontece? O nosso corpo, os tecidos, eles precisam de oxigênio, precisam de nutrientes, glicoses e etc. E aí, essa necessidade que vai comandar a quantidade de fluxo sanguíneo que vai chegar nos tecidos. Então, a gente tem oxigênio, nutrientes, dióxido de carbono, íons H+, manutenção de outros íons, como potássio, cálcio e transporte de hormônios. Então, é essa necessidade dos tecidos que vai regular esse fluxo sanguíneo, ok? E aí, a gente tem, aqui eu coloquei um gráfico só ilustrativo da porcentagem do débito cardíaco, né? Onde mostra quem é que recebe mais sangue em determinado momento. Então, a gente tem que aí, ó, o fígado é o órgão que tem mais sangue, que recebe mais sangue, até porque é o órgão metabolizador, tudo passa por ele, os remédios e etc. Então, é bastante importante. Então, aí, a gente tem, basicamente, o geral do débito cardíaco, não é tão importante esse gráfico, não. Aí, aqui, a gente tem os mecanismos de controle do fluxo sanguíneo. Então, tudo que aumenta o metabolismo tecidual vai elevar o fluxo sanguíneo. Então, como por exemplo, eu estou lá em repouso e aí eu decido correr. Eu vou precisar de mais oxigênio, eu vou precisar de glicose para poder correr, contração, ATP e tal e tal. Então, esse aumento do metabolismo vai elevar o fluxo sanguíneo. Além disso, o que mais? O oxigênio. A falta do oxigênio também vai elevar o fluxo sanguíneo. Justamente porque a gente precisa do oxigênio para produzir ATP, né? E etc. Então, o oxigênio também vai elevar o fluxo. E é interessante, porque existem várias teorias nesse sentido, e a gente tem a teoria de que o oxigênio, a diminuição do oxigênio, vai estimular a produção de substâncias vasodilatadoras, como, por exemplo, a adenosina, o CO2, a histamina, o potássio, o hidrogênio, que vão estimular a vasodilatação, que vai aumentar o fluxo sanguíneo para essas áreas. Então, toda vez que eu tenho pouco oxigênio num tecido, ele vai aumentar a produção de substâncias vasodilatadoras, que vai aumentar o fluxo sanguíneo e assim vai, digamos assim, aumentar a quantidade de oxigênio que chega no tecido e assim suprir essas necessidades. Então, é assim que o nosso corpo ele vai regular a quantidade de oxigênio e nutrientes e o fluxo sanguíneo que chega em cada tecido. Além disso, a gente também tem outras substâncias outros nutrientes que também podem fazer essa regulação, como, por exemplo, a glicose, aminoácidos, ácido graxo, que também vão causar vasodilatação. Também vitaminas do complexo B, como a tiamina, niacina, riboflavina, elas também podem causar essa vasodilatação, ok? Sobre a hiperemia reativa. Então, a gente tem que... O que é a hiperemia reativa? É quando aumenta o fluxo sanguíneo após uma obstrução. Deixa eu ver um exemplo de uma obstrução passageira. Não sei. Ah, sim, sei. Sabe quando a gente faz... quando você coloca um anel no dedo muito apertado, e aí depois começa o anel apertado, aí seu dedo começa a ficar vermelho, e depois começa a ficar azul, e depois ele necrosa. Então, não deixe chegar na fase da necrose. Mas o que vai acontecer aí? Você colocou uma coisa muito apertada, que vai ocluir o vaso sanguíneo. Então, essa região vai ter hipóxia, e aí essa hipóxia vai gerar a produção, né, de substâncias dilatadoras, vasodilatadoras, que vai aumentar o fluxo sanguíneo para essa área. E aí, assim que você tira esse anel do dedo, começa a ir muito sangue para essa região. Então, a hiperemia reativa, essa hiperemia, né, vem de vermelhidão e etc., reativa, porque ela foi
causada devido a uma oclusão. Então, vai aumentar esse vaso sanguíneo devido a uma oclusão que aconteceu, por qualquer razão. Também um AVC pode causar, né, essa oclusão de vasos, também aquele negócio, não é garrote, mas é outro nome para garrote que a gente faz quando está tendo uma hemorragia sanguinante, também pode causar, né? E aí a gente também tem a hiperemia ativa, que é quando o tecido ele se torna muito ativo, aumenta o metabolismo local, libera substâncias vasodilatadoras que vão aumentar o fluxo sanguíneo também. Então, gente, é muito importante, essa parte aqui é a parte mais importante do fechamento, porque cai muito em prova. Pedro ama perguntar. Eu não coloquei aqui na questão, porque eu acho que relaciona mais com a atividade física, que é do F2. Mas, assim, Pedro gosta muito de uma questão que é relacionado com atividade física e explicar por que aumenta as coisas lá depois de uma atividade física. É justamente por causa do metabolismo local. Os metabólitos locais, eles são muito importantes para o controle do fluxo sanguíneo, controle de vasoconstrição, vasodilatação das artérias, das vênulas, de tudo, tá? Então, é muito importante isso. Toda vez que eu tenho baixa de oxigênio, eu vou ter uma reação de vasodilatar para chegar mais oxigênio nessa região. Ou quando eu tenho muito CO2, eu também vou vasodilatar também para poder chegar mais oxigênio e excluir logo esse CO2 que está aqui, tá? Além disso, eu tenho alguns mecanismos especiais, né, do controle agudo do fluxo sanguíneo. A gente tem os rins, que não vamos tratar muito aqui, porque vai ser no F2, mas os rins, em relação a quando tem muito volume sanguíneo, aí a gente começa a fazer muito xixi para poder equilibrar, né, o fluxo sanguíneo. A gente tem também no cérebro a concentração de CO2 e H+, que podem dilatar as veias para chegar mais sangue, aumentar o fluxo. E também a pele, principalmente a temperatura, é um mecanismo que regula o fluxo sanguíneo. Gente, a temperatura corporal, ela é, assim, importante. Toda vez, né, por exemplo, a gente sabe que no frio a gente tem uma vasoconstrição periférica, a gente sabe, e a gente sabe que no calor a gente tem uma vasodilatação periférica, por isso que também é muito comum a pessoa ficar vermelha quando está fazendo exercício físico, né? E a temperatura também. Toda vez que a temperatura aumenta, por exemplo, a gente faz exercício físico, a temperatura aumenta, não aumenta? Então, assim, aí isso tem uma relação com a vasoconstrição periférica que acontece no corpo durante o exercício físico para aumentar o sangue para os músculos, né? Que é quem realmente importa para fugir. Então, é isso, basicamente, esses mecanismos especiais que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem outros fatores também que vão interferir no relaxamento e na constrição do fluxo sanguíneo. A gente tem o óxido nítrico, que é um vasodilatador. Ele vai ser liberado por células endoteliais saudáveis. Então, só células endoteliais saudáveis vão liberar esse óxido nítrico, que vai ativar a guanilato ciclase, que vai converter GTP em GMP, e ativa a proteína quinase dependente de GMP, que causa o relaxamento nos vasos sanguíneos. Vocês vão entender isso melhor em farmacologia, que Tércia vai explicar tudo isso aqui de novo para vocês. Mas eu vou voltar e vou falar de novo o processo. Então, a gente tem o óxido nítrico, que vai ativar a guanilato ciclase, que vai converter GTP, tá no desenho aí, que vai converter GTP em GMP, que é um análogo do AMP cíclico, sabe? E aí vai ativar a proteína quinase dependente de GMP, que é PQG, e essa PQG ela vai causar o relaxamento dos vasos. Então, o óxido nítrico é um vasodilatador, ok? E a endothelina, ela vai ser um vasoconstritor. Não, eu acho que essa parte aqui, ela é muito específica. Eu nunca vi
Pedro cobrando essa parte de óxido nítrico. Nunca vi. Isso aqui vai ser cobrado em farmaco para vocês. Téssia colocou uma questão linda dessa para vocês em farmaco, que é no terceiro período. Sobre um homem que tinha um coração e blá, blá, blá. Enfim, essa parte de óxido nítrico, eu acho que vocês só precisam saber que é um vasodilatador. Não precisa saber muito o mecanismo de ação, não. Só um vasodilatador. Guarde na memória que é um vasodilatador que é liberado pelas células endoteliais saudáveis. Quando o endotélio ele é danificado, ele não libera óxido nítrico, viu? Aí a gente tem também a endotelina, que é um vasoconstritor liberado pelo endotélio danificado. Isso aqui é importante, gente, porque uma pessoa que tem pressão, hipertensão descontrolada, esse aumento, essa pressão, ela vai causar essa grande pressão, uma pressão muito alta, ela vai causando, vai danificando o endotélio vascular do paciente, né? Então, os vasos sanguíneos, o endotélio vai ficando danificado. E aí, o que acontece? Endotélio danificado, eu não tenho o óxido nítrico, que é um fator protetor, que dilata, não tem óxido nítrico, porque danificou, o óxido nítrico dá adeus. E, além disso, eu tenho a endotelina. Por quê? Vamos pensar bem forte. A endotelina, teoricamente falando, ela serviria para quando, sei lá, eu cortasse meu braço. Cortei meu braço, tinha um capilar aqui, cortei ele também. O que vai acontecer? Eu vou começar a sangrar. E aí eu preciso, por causa dessa hemorragia, eu preciso de uma vasoconstrição aqui para impedir a perda de sangue, porque eu não posso ficar perdendo sangue, né? Então aí eu perdi sangue, preciso de uma vasoconstrição, beleza. A endotelina, nesse momento, é onde eu preciso dela. Por quê? Endotelina é um fator de vasoconstrição quando tem uma lesão vascular. Quando eu corto meu vaso, eu lesei meu vaso. Então, eu libero a endotelina, fisiologicamente falando, eu liberaria minha endotelina para diminuir a perda sanguínea que eu teria nessa lesão. Só que num paciente hipertenso, que não é o fisiológico, não é o desejável, mas existe um paciente hipertenso, muito comum, inclusive, esse paciente hipertenso, ele vai ter lesões no endotélio por causa da pressão muito alta. E essa lesão vai liberar endotelina, que vai fazer uma vasoconstrição. Então, além da hipertensão que ele já tem, eu fico liberando mais endotelina, que vai causar mais vasoconstrição, que vai aumentar a resistência periférica total, consequentemente aumentando mais a PA do paciente. Então, tem essa questão também de vocês ficarem atentos nesses pormenores que Pedro gosta de cobrar também, ok? E aí a gente tem falando novamente da importância do oxigênio como essa regulação do fluxo sanguíneo e na vascularidade tecidual. Então, toda vez que eu tenho falta do oxigênio, eu vou fazer uma vasodilatação para chegar mais oxigênio no meu corpo. E, além disso, o fator de crescimento vascular. Tem um fator de crescimento endotelial, enfim, eu não lembro. Tem uma sigla VEGF, eu acho, VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio vascular. E aí esse fator, ele é produzido principalmente quando a gente tem uma baixa de oxigênio. E aí, o que ele faz? Ele faz aumentar, ele faz a angiogênese. Então, eu vou aumentar a produção de vasos sanguíneos para irrigar aquela área que está com pouco oxigênio, que foi a figura que eu coloquei aí para vocês. Então, toda vez, né, que eu tenho pouco oxigênio, um dos meus mecanismos fisiológicos é produzir esse fator de crescimento para poder compensar e aumentar o fluxo sanguíneo para essa região. É interessante que todo o nosso corpo faz isso, menos o cérebro. O cérebro, ele não consegue fazer isso. Então, quando a gente tem um AVC, a gente, infelizmente, não consegue fazer essa angiogênese e ir lá e nutrir esse sangue através de outros vasos. Até porque também, acho que quantos segundos? 3 minutos do cérebro, o cérebro sem sangue morreu. Os neurônios não aguentam, não suportam, e aí também, mesmo que eu produzisse essa angiogênese, não ia ser rápido o suficiente para não ter morte neuronal. E aí, além disso, a gente tem aqui o controle humoral. Basicamente, o controle humoral da circulação
diz respeito, ele é feito por substâncias secretadas ou absorvidas pelos líquidos corporais, como os hormônios, e fatores produzidos localmente. Então, o controle humoral é o controle hormonal, digamos assim, da circulação. E aí a gente tem agentes vasoconstritores, que todo mundo aqui está careca de saber, né? Que é a norepinefrina e a epinefrina, que são do sistema nervoso simpático, que vai causar vasoconstrição. Além disso, a gente tem a angiotensina 2 e a vasopressina, que, como o próprio nome fala, ela faz vasopressão, ela vai ocluindo e vai contraindo os vasos sanguíneos, ok? E além disso, a gente tem como agentes vasodilatadores a bradicinina e a histamina. A histamina, ela é principalmente liberada, vocês vão ver muito ouvir falar da histamina, principalmente em relação a processos alérgicos e processos também de parasitas, que vai ser liberada essas histaminas para aumentar o fluxo sanguíneo local, para ir liberando linfócitos, leucócitos para essa região, para mim combater um processo alérgico ou também um micro-organismo que invadiu, um parasita que me invadiu. Então, a histamina tem essa função. Então, dessa parte aqui é basicamente saber, principalmente, os vasoconstritores vocês têm que saber muito forte, né? Porque já foi falado várias vezes sobre eles, mas é saber que eles são vasoconstritores. E a angiotensina 2, eu vou deixar para o F2 falar, para o menino do F2 falar para vocês, porque a angiotensina 2 ela é extremamente importante e ela vai ser falada posteriormente. E aí, a bradicinina e a histamina, vocês têm que lembrar que são vasodilatadores, tá? Vai ser liberado e vai vasodilatar os vasos lá. Além disso, a gente tem outros íons ou fatores químicos que vão controlar também a circulação. Então, a gente tem que basicamente decorar também, não tem, digamos, tem alguns que dá para fazer um macete, uma associação, mas os outros é mais decorando. Como, por exemplo, o cálcio. O cálcio, a gente sabe que a molécula que faz contração muscular é o cálcio, a gente precisa do cálcio para fazer essa contração muscular. Tudo que tem cálcio tem contração muscular, então o aumento do cálcio vai causar vasoconstrição. O aumento do potássio vai causar vasodilatação, o aumento do magnésio, vasodilatação, o aumento do H+, vasodilatação também. O H+, dá para a gente associar, porque o H+, ele é ácido, e aí o meu corpo quer tirar esse ácido do corpo, então toda vez que eu aumento o H+, eu vou fazer uma vasodilatação para expulsar essa acidez de mim. E depois o acetato e o citrato também, porque são ácidos, então eu vou jogar fora. E o aumento do CO2 também, porque é um metabólito tóxico para o nosso corpo, então a gente quer se livrar dele. Então a gente faz uma vasodilatação muito forte para ele ir embora logo e a gente se livrar dessa bomba, ok? Eu esqueci de tirar esse negócio daqui, mas não é nosso. E aqui as provinhas. Como é que vocês querem fazer? Vocês preferem fazer em casa as provinhas? Vocês preferem que fazer aqui agora? Vocês preferem que eu leia em voz alta? Ou eu deixo um tempo e depois corrijo? O que vocês preferem? Pode mandar no chat. Se vocês estiverem cansados, a gente pode terminar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tirar depois, tá bom? Tá bom. Tá. Então, eu vou ler tudo em voz alta e aí vocês vão fazendo à medida que eu vou lendo ou antes, enfim. Apesar dos numerosos medicamentos que atuam nas morbidades cardiovasculares, essas doenças continuam sendo a principal causa de morte nos países ocidentais. As drogas vasoativas, dilatadores arteriais ou venosas, correspondem a um grupo de medicamentos que agem na tentativa de reduzir a PA e essas mortes. Em relação ao grupo de medicamentos citado, qual correlação está correta? Então, a gente está falando de drogas dilatadoras, vasoativas dilatadoras, para reduzir a PA. Então, a gente tem a letra A. Venodilatadores reduzem a pré-carga? Letra B. Venodilatadores aumentam o débito cardíaco?
C. Vasodilatadores arteriais reduzem o débito cardíaco? Letra D. Vasodilatadores arteriais aumentam a pós-carga? E letra E. Venodilatadores aumentam o retorno venoso para o coração. Quem for fazendo, tiver coragem de colocar no chat, por favor, vamos vendo. Enfim, a resposta certa... Deixa eu ver o que Pedro falou. Pedro é o único que falou aqui nessa monitoria. Ele vai ganhar estrelinha, tá bom? Ai, ai. O único que fala alguma coisa. Reduzem o débito... Então você acha que é a letra C. Então vamos corrigir. Vou começar corrigindo pela letra E. Venodilatadores aumentam o retorno venoso para o coração. Errado. Por quê? Gente, uma explicação básica, eu sei que Pedro já explicou, mas vou explicar de novo. A gente tem alguns conceitos, que é a pós-carga e a pré-carga. A pré-carga, ela diz respeito àquela força que o sangue exerce no ventrículo direito, praticamente, digamos assim. Então, é a força do sangue no ventrículo direito, é a força que o sangue exerce lá. Então, o que pode interferir na pré-carga? O retorno venoso. Por quê? Quanto mais sangue eu tenho chegando no meu átrio, no meu ventrículo, no meu coração direito, quanto mais sangue chega no coração direito, mais pressão esse sangue faz e maior a pressão, maior a pré-carga, né? Maior a pré-carga, beleza? Beleza. Então, aqui, venodilatadores vai dilatar as veias. Então, se eu tenho uma dilatação das veias, eu vou reduzir o retorno venoso. O que aumenta o retorno venoso? A vasoconstrição das veias, tá? A vasoconstrição das veias vai aumentar. Porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou contrair a minha veia. E lembra que minha veia ela armazena muito sangue? Se eu aperto ela, ela vai espremer sangue para cima. E aí o sangue vai indo e vai chegar ao coração. Então, venodilatadores diminui o retorno venoso. Vasoconstritor, que aumenta o retorno venoso. Tá, então tá errada. Letra D. Vasodilatador arterial aumenta a pós-carga? Então, o que é a pós-carga? O conceito de pós-carga, de maneira bem chula. A pós-carga, ela vai ser a força que o meu ventrículo esquerdo tem que vencer para ejetar esse sangue para a aorta. Então, tudo que aumenta a pressão na aorta, a pressão sistêmica, vai causar um aumento na pós-carga. Além disso, o que aumenta a pós-carga? O aumento na resistência periférica total. Então, a vasoconstrição das artérias, vasoconstrição das artérias, vai aumentar a pressão e vai dificultar o sangue ser ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, a vasoconstrição das artérias vai aumentar a pós-carga. Já que a vasodilatação, pelo contrário, ela vai diminuir a pós-carga, porque o sangue fica mais fácil de sair do coração. Então, diminui a pós-carga. Então, tá errado também. Letra C. Vasodilatadores arteriais reduzem o débito cardíaco? Vasodilatadores arteriais reduzem o débito cardíaco? Não. Por quê? Os vasodilatadores, eles vão dilatar as artérias, isso vai aumentar o fluxo sanguíneo. Uma vez que aumenta o fluxo sanguíneo, vai aumentar o fluxo sanguíneo em todas as regiões. Então, aumenta o fluxo sanguíneo nas artérias, depois aumenta nos capilares, depois aumenta nas vênulas e depois aumenta nas veias. E tudo que aumenta o fluxo sanguíneo, chegando nas veias, vai aumentar o retorno venoso. Então, também não reduz o retorno venoso. Letra B. Venodilatadores aumenta o débito cardíaco? Não. É a mesma explicação. É a mesma explicação da letra E, basicamente. Por quê? Para aumentar o débito cardíaco, eu preciso fazer vasoconstrição das veias. E aí,
fazendo vasoconstrição, vai chegar mais sangue no coração, vai aumentar o débito cardíaco. Débito cardíaco e retorno venoso estão estritamente ligados. Tudo que aumenta um, aumenta o outro, tá? Então, assim, venodilatadores também não. E a letra A é a resposta certa. Venodilatadores reduzem a paracarga, porque foi justamente o que eu expliquei. Como ele vai dilatar as veias, vai chegar menos sangue no coração. Se chega menos sangue no coração, faz menos pressão no ventrículo direito, que diminui a pré-carga, beleza? Antes de mudar de questão, aproveitando que eu vou falar que eu estava falando da pré-carga e da pós-carga, só falando com vocês um conceito aqui que eu acho importante. O edema pulmonar. Gente, o edema pulmonar não caiu na nossa prova, mas eu já vi caindo várias vezes e é importante falar que o edema pulmonar ele é engraçado, porque ele diminui a pré-carga no ventrículo esquerdo, mas ele aumenta a pós-carga no ventrículo direito. Por quê? Porque a pós-carga não é a força que o ventrículo precisa fazer para exercer, para jogar o sangue. No ventrículo direito, se eu tenho um edema pulmonar, eu tenho uma congestão nas artérias pulmonares. Exatamente. Então, a força que o coração direito precisa fazer para vencer essa congestão pulmonar, ela é maior do que normalmente seria. Então, aumenta a pós-carga no ventrículo direito. Só que, ao mesmo tempo, o edema pulmonar, né, ele vai diminuir a pré-carga no ventrículo direito, no ventrículo esquerdo. Por quê? Porque vai chegar menos sangue no ventrículo esquerdo. Como chega menos sangue no ventrículo esquerdo, a pré-carga lá, a força que o sangue exerce lá é menor. Beleza? Então tá, vamos passar para a próxima. Questão 7. Essa questão eu expliquei agora, eu expliquei nessa monitoria. Quem errar, ó. Questão 7. A figura seguinte mostra a relação entre os vasos sanguíneos mostrados no eixo X e a variável mostrada no eixo Y. Nessa variável do eixo Y, o ponto A representa o menor valor e o B o maior valor, né? Pela exposição, pode-se afirmar que a variável do eixo Y está representando o quê? O que representa o eixo Y? Bom, interpretando a figura, então a gente tem que a aorta e as artérias têm alguma coisa muito alta que vai diminuindo em relação às arteríolas e os capilares. E o capilar é o que tem a coisa Y em menor. O capilar, a coisa Y é bem pequenininha. Já as veias, vênulas e etc. vai aumentando essa coisa Y. Então, o que é essa coisa Y? É o volume do fluxo sanguíneo? É a velocidade do fluxo sanguíneo? É a pressão intravascular? A área transversa total? Ou a resistência vascular? Alguém quer falar o que pensa? O que chuta? O que acha que é? Bom, B. Isso. Exatamente. Letra B, exatamente. Eu falei aqui, hein? Falei aqui, velocidade do fluxo. Por quê? Lembra que eu falei, que os capilares têm a maior área, por isso eles têm a menor velocidade? Exatamente. Então, a aorta, ela tem a menor área de secção transversa, por isso ela tem a maior velocidade do fluxo sanguíneo. E as veias estão intermediárias, por isso que a aorta está bem alta, veias intermediárias e o capilar lá embaixo. Então,